A paz do Senhor Jesus. Queridos, nesse vídeo eu quero falar do falso paralelo que o catolicismo romano promove entre a intercessão de mortos, Orar a mortos, e a intercessão que a Bíblia ordena que cristãos venham fazer por outros cristãos. Em primeiro lugar, é preciso a gente ressaltar que a intercessão que a Bíblia ordena entre irmãos, ela envolve uma reciprocidade. Tiago 5,16, orai uns pelos outros, ou seja, orar por irmãos e também receber oração da parte deles. Os mesmos que oram também recebem oração daqueles pelos quais oram. O problema é que com mortos isso vai ser possível? Porque, segundo o catolicismo, os mortos intercedem por nós. Mas é possível que nós intercedamos por eles? Então não tem nada a ver. Essa reciprocidade que a Bíblia ensina da intercessão vai ser quebrada. Na verdade, invocar mortos, é pecado. Se dirigir a mortos pela Bíblia é pecado. Levítico, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11, está escrito que invocar mortos é pecado, Então, esse paralelo, ele é falso. Quando você fala assim, quando você questiona isso, geralmente o católico vai chegar para você dizendo, você não pede oração, seu pastor? Você não pede oração, seus irmãos? Como que se fosse a mesma coisa. Ou seja, pedir oração a mortos é a mesma coisa de você pedir oração a quem está vivo. O argumento é que eles não estão mortos. Bem, isso é uma desonestidade sem igual. Primeiro porque essa intercessão ela envolve reza da pessoa que está aqui da terra. Então o católico reza aquele que já morreu, que na maioria das vezes nem está no céu nada, mas isso é outro assunto. Então ele reza o que já morreu, para que ele interceda por ele. Isso quando a reza não é direta à pessoa lá. E precisa a gente frisar isso. Existem várias rezas católicas em que o pedido é feito diretamente ao falecido. Não é pedido uma intercessão, o pedido é feito diretamente ao falecido. Mas vamos considerar isso da intercessão. Envolve culto. Não é a mesma coisa de eu pedir intercessão ao meu irmão que está vivo aqui, porque eu não tenho que fazer uma reza ao meu irmão. Eu não tenho que ficar orando ao meu irmão. Já isso aí que os católicos querem promover, a pessoa que está viva aqui na terra tem que rezar para o que morreu, para que o que morreu interceda junto a Deus. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque vai envolver culto, além da reza, o elemento do culto. Quando o irmão vem me pedir oração, ele não precisa ter um oratório para ele falar comigo. Igual o católico precisa ter um altar, um oratório com a imagem daquela pessoa, com vela acesa, joelho dobrado. Nenhum irmão precisa dobrar o joelho para me pedir oração por ele. Então é no mínimo uma sacanagem fazer um paralelo entre uma coisa e outra. Nenhum deles precisa me cultuar, nenhum deles precisa
dedicar um templo à minha pessoa para que eu venha interceder por ele. Então fica claro isso, amados. Não se deixe enganar. E católico que está me ouvindo aí, e que por graça e misericórdia o Espírito Santo vem falar no seu coração. Sai disso enquanto há tempo, porque isso é pecado. A Bíblia diz que os mortos lá no céu eles estão descansando no paraíso celeste. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. E há um antagonismo entre descansar, repousar e ficar clamando. Isso está claro em Apocalipse 6, porque foi dito àquelas almas que supostamente estariam clamando naquela metáfora, que repousassem. Ou seja, clamar e repousar não é a mesma coisa. Ou está se clamando ou está repousando. A desculpa que eles arrumam é que quem está clamando está repousando ao mesmo tempo. Não é possível. A Bíblia já quebrou isso aí. Não tem como mortos ouvirem orações, responder oração. Isso é pecado. A Bíblia manda pedir intercessão de irmãos em Cristo, vivos aqui na terra. E não tem como morto ouvir nem responder oração. O tempo dele aqui já cessou, já acabou. E há um problema maior ainda nisso. Porque o que sustenta essa heresia maligna é o conceito de que quem está no céu está mais puro do que nós aqui e tem um acesso melhor a Deus que nós aqui não temos. Isso desvaloriza o sacrifício vicário de Jesus. Porque Jesus morreu na cruz justamente para que o véu do templo se rasgasse, para que o nosso acesso até o Pai Celestial fosse aberto e nós entrássemos na presença de Deus com ousadia. O escritor aos Hebreus fala isso. Então, pelo sacrifício de Cristo, eu tenho que ter ousadia para entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Ousadia em que sentido? Ousadia no sentido de não temer pelos meus pecados, de crer que eles foram lavados pelo sangue de Jesus. Então não vou ter medo. Mas o catolicismo romano diz assim, não, tenha medo. Nem vai na presença de Deus, não. Pede a intercessão de alguém que já morreu. Está vendo como que desmente descarada e deslavadamente as Escrituras? Então, intercessão se pede a vivos. Vivos intercedem por vivos. Os que morreram em Cristo estão no paraíso celeste aguardando a ressurreição dos justos, no arrebatamento da igreja. Eles não podem fazer nada por aqueles que estão aqui nesse mundo. Está claro isso nas Escrituras, muito claro. Não há nenhum texto na Bíblia mandando pedir intercessão de quem já morreu. Nenhum. Os católicos tentam fazer uma inferência ali em Apocalipse 6, Apocalipse 8, mas já foi refutado, destruído isso aí. Então, que isso fique claro nas mentes e nos corações, para a glória do Senhor Jesus. Amém.